está prestes a mudar para sempre. Um dia de ajuste de contas. Um decreto do alto. Um tempo a ser contado. Um mundo governado por um punho de ferro. Justamente quando as pessoas precisavam de esperança, Deus enviaria um bebê, um rei, para oferecer uma amostra de um futuro melhor. Mas por quê? Por que uma virgem foi escolhida para ser mãe de Jesus? Por que um homem terreno seria escolhido para criar um bebê enviado do céu? Por que escolher o mais humilde dos homens para ser o primeiro a ver o rei recém-nascido? Por que os reis viriam do Oriente para adorar o rei dos judeus? Por que em Belém? E talvez a questão mais importante: por que deveríamos nos importar? E o que deveria o bebê em Belém significar para mim? Embora muitos anos tenham se passado e aquele estábulo em Belém já se tenha ido, precisamos concentrar nosso olhar através da névoa do tempo, através das lentes das Escrituras, e usar nossa imaginação para não mudar a história do Natal. Mas imagine as pessoas, lugares e circunstâncias que poderiam ter feito parte da natividade. E ao fazer isso, responderemos ao mistério, ao significado e à pergunta: por que o presépio? Por que o presépio? É apenas mais um evento histórico? Ou apenas mais uma superstição? Ou um conto de fadas que sobrou da infância? E se este momento especial da história tiver sido o começo da nossa redenção? Para responder a essas perguntas, será necessário que a palavra de Deus seja nosso guia e nossa imaginação para contar a história. Exigirá que façamos exatamente o que os pastores fizeram, exatamente o que os sábios fizeram, e até mesmo o que José e Maria fizeram. Precisamos viajar para Belém. Eu sou David Jeremiah. Você aceitaria viajar de volta comigo para um lugar distante e para uma época que de outra forma poderia ser esquecida? Vamos traçar nosso rumo então para 2 milênios atrás, o ponto de divisão na história. A cena é a pequena cidade na paisagem tranquila da Judéia. Há rumores de um milagre acontecendo qualquer dia. Agora estamos prontos para explorar as questões que cercam nossa notável jornada através da maravilha do Natal. Pois para nós nasceu uma criança. Para nós um filho foi dado. E o governo estará em seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Justamente quando as pessoas mais precisavam de esperança, Deus enviou profetas para oferecer uma amostra de um quadro melhor. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento seriam cumpridas na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a primeira aconteceria em uma pequena cidade chamada Belém. Mas antes de visitarmos a pequena cidade de Belém, vamos voltar ainda mais na história para ver o que podemos descobrir sobre o homem e a mulher escolhidos para criar o Filho único de Deus. José e Maria cresceram em uma cidade comum chamada Nazaré. Era muito parecida com qualquer outra aldeia da planície da Galileia.
Muito provavelmente, os dois teriam brincado juntos nos campos e na praça da cidade quando crianças. Os pais de ambos, José e Maria, arranjaram seu casamento para unir não apenas os dois jovens, mas duas famílias. Maria estaria pensando em seu jovem e bonito carpinteiro. Ele notou o sorriso dela e seu caráter piedoso. José provavelmente era um homem simples e prático. Ele seguiria seu ofício, manteria um bom nome na comunidade, frequentaria a sinagoga e criaria uma família. E Maria, uma jovem judia que um dia viveria com a família de seu marido. E ali os dois começariam uma vida, uma família para chamar de sua. Maria, vai. A preparação para o casamento destes jovens incluiu os presentes do casal e das suas famílias. De nada. Estas são uvas e queijo. Espero que gostem. São para você compartilhar. Rapazes, olha. Maria e José queriam trocar a alegria da cerimônia, onde poderiam usar roupas finas, joias caras e comer alimentos especialmente preparados. E, acima de tudo, viverem felizes no casamento com seu amado. Eu queria te dar isso. É o seu buquê de casamento. Então, Nada poderia ficar entre eles e a vida juntos que haviam planejado desde a infância. A tranquila vida de Maria era baseada em serviços úteis à sua família e comunidade. Como ela poderia saber sobre a vida que estava à sua frente? Ora, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um homem cujo nome era José, da descendência de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando, o anjo lhe disse: Alegre-se, altamente favorecida, o Senhor está com você. Abençoada é você entre as mulheres. Mas quando ela o viu, ela ficou preocupada com o que lhe disse. Então o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus, e eis que você conceberá em seu ventre e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Jesus. Ele vai ser grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino será sem fim. Então Maria disse ao anjo: mas como pode ser isso se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu e disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, também aquele santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Toda a minha vida sonhei em Por ser que mãe. Maria?
Ela era uma virgem que honrou as Escrituras e obedeceu à vontade de seu pai. Ela era um vaso limpo para conceber o Filho único de Deus e dar um lar de onde ele emergiria para redimir o mundo. O coração de Maria estava no lugar certo e seu foco estava na vontade de Deus. Ela conhecia a força de Deus e isso torna todas as coisas possíveis. E seu amor torna qualquer fardo uma alegria de carregar. Podemos imaginar que José, assim como Maria, desejaria uma vida comum. Certamente, a vida de José estava caminhando na direção certa. Ele estava apaixonado e fazendo todos os preparativos que precisavam ser feitos para seu casamento com Maria. E agora, em um choque e descrença, José observou a óbvia gravidez de sua noiva. Todos presumiram erroneamente que José era o pai. A Bíblia nos diz que José era um homem justo e honrado. Agora confrontado com uma decisão difícil. Não, eu faço isso por amor. Faz sentido, vamos voltar. Pense na sua família. E embora por lei ele tivesse o direito de afastar Maria, ele era justo e não estava disposto a desonrá-la publicamente. Olha pra ele, fica com ele. Deixa, eu falo com ele. Vou falar com ele. Alguns amigos concordaram com sua decisão de compaixão, enquanto muitos provavelmente não. Uma adúltera. Ela é uma adúltera. Não falei mais nada. Não saia. Eu faço isso por amor. José, isso é loucura. Pense em você. Na frente da cidade toda. Não. Agora a gente pode escolher? Por favor, Deus. Eu não sei o que fazer com isso. Me ajuda. José, filho de Davi. Não tenha medo de levar Maria para casa como sua esposa, porque o que nela foi concebido procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deve dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito através do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, o que significa Deus conosco. Quando José acordou de seu sonho, ele fez exatamente o que o anjo do Senhor lhe ordenou que fizesse. Ele confiou em Deus e na palavra que recebeu por meio do mensageiro de Deus. Podemos considerar a mudança que ocorreu na vida de Maria desde quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel. Pensamentos sobre casamento transformaram-se em pensamentos sobre a maternidade. E pensamentos de uma vida tranquila passaram a ser sobre estar no centro do ridículo em sua aldeia. Por que Maria?
A própria Maria deve ter se perguntado. Na verdade, as razões pelas quais ela foi escolhida são conhecidas apenas por Deus. Mas nós sabemos disso. Ela foi altamente favorecida por Deus. Obedeceu às Sagradas Escrituras e se rendeu ao plano misterioso de Deus. Maria orou para que José fizesse o mesmo. José tomaria Maria como sua esposa. Ele seria o pai terreno do menino Jesus. Ele adiaria seus desejos pela vontade de Deus. Ele acreditou nesse plano. E José fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e tomou para ele sua esposa, e não a conheceu até que ela deu à luz seu filho primogênito. E ele o chamou de Jesus. O que havia no vasto Império Romano que era ideal para a vinda de Cristo? Os próprios romanos, sem saber, fizeram parte da resposta. Pela primeira vez na história, o mundo mediterrâneo, o berço da civilização, foi unificado. Todas as estradas levavam a Roma e as estradas romanas levavam a quase todos os lugares da terra, incluindo Jerusalém e toda a região em torno de onde o governante romano Herodes o Grande governou com mão de ferro e com o coração perturbado. O miserável rei estava preocupado com a morte. Ao mesmo tempo, alguém poderia vir executá-la. Ele estava cuidando dos preparativos para o funeral. Tentativa de suicídio sem sucesso. E ficou acordado a noite toda, imaginando quem viria roubar sua coroa. Para Herodes, não era bom ser rei. Quanto tempo ele permaneceria no trono? Quem poderia ameaçar seu poder? Muitas ideias estavam presentes no mundo do primeiro século, mas nenhuma foi capaz de derrubar o maior império da história da humanidade. Jesus não veio só na hora perfeita. Ele trouxe a mensagem perfeita. Ele trouxe esperança e luz. Em um mundo governado pela espada, esse professor trouxe a perfeita paz. Em um mundo de violência e vingança, ele iria ensinar a amar os inimigos. Em um mundo de morte, ele ofereceu nova esperança e vida eterna. Os romanos dominaram através do poder do terror. Ele dominaria o mundo através do amor. Essa foi a mensagem para capturar o mundo. Na plenitude dos tempos, justamente quando sua verdade e amor poderiam se espalhar com maior impacto, Jesus veio trazer a mensagem mais radical e maravilhosa que algum dia seria apresentada. O que aconteceria em breve em um estábulo, na pequena Belém, redefiniria a história no momento perfeito para sempre. E naqueles dias, cada um para a sua cidade.
José também subiu da Galileia, da cidade Nazaré para a Judeia, cidade de Davi, que também é chamada Belém, porque ele era da descendência de Davi, para ser registrado com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Coloque ali, na porta do quartel. Vem. Para o templo. Coloque na porta da frente e deixe todos os cidadãos saberem. Saiam! Abram caminho para Roma! Vamos! Saiam da frente! Saiam! Saiam! Saiam da frente! Isso é Roma! Isso é Roma! Saiam da frente! O Império Romano ordenou um censo, e todos aqueles israelitas que descendiam do rei Davi foram instruídos a se apresentar em sua cidade natal, Belém. Maria e José também foram. E embora Maria agora estivesse grávida, eles começaram sua jornada para Belém, a cidade de Davi, para cumprir a ordem romana. Isso é tudo. Maria. Ok. Chegou o dia em que Maria e José deixariam sua tranquila casa em Nazaré e partiriam em viagem para se registrarem em Belém. Vou sentir saudades. Obrigada por terem vindo. Enquanto se preparavam para partir, seus amigos e familiares se reuniram para desejar boa sorte, dar presentes artesanais para o bebê que iria nascer. É um presente. A minha é para o seu filho. Obrigado. Abençoá-los e orar por eles. Também vou sentir sua falta. Deus abençoe. Eu vou orar por você. E eu por você. Obrigada. Maria, isto é para você. É para mantê-lo aquecido durante a viagem. Eu vou guardar com carinho. Obrigada. Claro. Vou sentir sua falta. Por favor, lembrem-se de O jovem casal estava prestes a dar os primeiros passos para um mundo maravilhoso, o qual eles jamais poderiam ter imaginado. A cada passo de sua jornada, Maria e José afastaram-se ainda mais da única casa que conheciam.
a cada volta da estrada sinuosa, tornaram-se mais separados de tudo que lhes era familiar e confortável em Nazaré. Maria e José viajaram cerca de 145 quilômetros até Belém e provavelmente encontraram um duro e perigoso mundo ao longo do caminho. Witaramini. Onasoi dikunu niile ndị ọzọ. Ka anyị laa. Belém seria anfitriã da Natividade, um evento que o mundo quase não notou, mas que mudou o destino de todo ser humano. Era preciso ficar muito atento à cidade de Belém. Com o passar dos anos, os rabinos lembraram e os estudiosos ficaram de olho na pequena aldeia. As pessoas não notaram nada de diferente quando, naquele dia incrível, um camponês e sua esposa prometida invadiram furtivamente a cidade frenética. Ninguém poderia ter previsto que o mundo estava prestes a ser alterado para sempre. Quanto custa isso? Vamos procurar ele. Onde é que ele está? Não, eu não encontrei ninguém.
Só podemos imaginar a cena que Maria e José encontraram pela primeira vez ao se aproximarem dos portões de Belém. Viajantes clamando por hospedagem, vendedores oferecendo seus produtos, o melhor e o pior de Belém se misturando para sobreviver, para encontrar comida e para garantir hospedagem. Seja forte. José ficaria impressionado com o que encontraria. Maria poderia dar à luz ao Filho de Deus a qualquer momento. E então, uma busca desesperada começou por encontrar abrigo. Procure um lugar para ficar. Não, procure outro lugar. Senhor, por favor. Afastem-se, afastem-se. Não tem mais. Minha esposa está grávida. Eu preciso de um lugar. Afastem-se, afastem-se. Não tem mais espaço nenhum. Maria, através das imagens e sons, percebeu que o mundo era muito ocupado e pecaminoso para notar que o Messias nasceria entre eles. Ela sabia que seu filho seria chamado de Filho de Deus. Jesus, seu Salvador, chegaria tranquilamente a Belém naquele dia. Olá, senhor. Senhor, por favor, Calma, tem meu algum filho, quarto? calma, A minha esposa calma. está grávida. Tente Eu preciso procurar de por um aquela quarto. direção. Qualquer- Isso, por lá. Ei, ei. Você está bem? Acho que encontrei um quarto. Sério? Eu vi uma pousada que parece promissora. Tá bom. Ficaremos bem, tudo bem? Então apenas me siga e encontraremos um quarto. Está bem? Vem, vamos encontrar um quarto. Vocês voltem logo para suas casas! Não tem nada que eu possa fazer por vocês! Ai, eu preciso de vocês! Saiam! Saiam! Saiam do meu caminho! Saiam daqui!
Vão embora! Vão! Não! Nós terminamos. Não. Desculpa incomodar. Deixa eu A minha esposa e eu viajamos o dia todo. Não somos daqui. Viemos de Nazaré e ela está grávida. A minha esposa, Sim. Ela vai dar à luz e eu preciso saber se vocês têm algum quarto. Eu sou carpinteiro, senhora. Eu posso... Está bem. Por favor, está bem. Por favor, senhora. Por desígnio celestial, Jesus viria ao mundo não no conforto relativo da pousada, mas em algum humilde estábulo mal cuidado. Este evento não foi um impulso momentâneo, foi um momento decisivo na história humana. O lugar e condição de seu nascimento pré-arranjado por Deus. O Senhor da criação escolheu entrar neste mundo silenciosamente e em meio a uma cena inquietante. Um nascimento sem teto era parte integrante de uma vida sem abrigo. Aceitando a rejeição da humanidade já no seu nascimento, Jesus enviaria uma mensagem de amor persistente e inquebrantável ao mundo. Não tínhamos lugar para ele nascer, mas um dia ele abriria as portas do céu para que ninguém pudesse ser deixado no frio. Então, enquanto eles estavam lá, completaram-se os dias para ela dar à luz. E ela deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O Senhor lhe dará o sinal. Olhem, a Virgem conceberá um filho. Ela dará à luz um filho e eu vou chamá-lo Emanuel, o que significa Deus está conosco. Emanuel. Imagine o momento quando José e Maria viram o menino Jesus pela primeira vez. Que momento profundo!
O infinito passou a habitar entre o finito, o perfeito entre os imperfeitos. E este mundo é agraciado pela presença de um que nunca pode ser limitado por ele, porque é sua própria criação. Eles sabiam que aquela criança era como nenhuma outra. Os anjos o anunciaram e as profecias o haviam predito. Nenhum outro bebê foi concebido desta forma, o milagre de um nascimento virginal. Jesus nasceu. O Messias chegou. O Salvador do mundo. Quando este evento sobrenatural e espetacular ocorreu naquela noite em Belém, quem você imaginaria que seria o primeiro a cumprimentar o rei recém-nascido? Os imperadores do mundo? Sacerdotes e profetas? Soldados e estudiosos? Não, esta honra foi reservada para os excluídos da sociedade. Um bando de pastores pobres cuidando de seus rebanhos, fora de Belém. Eles eram os mais humildes dos humildes, desprezados pela pequena nobreza local. Homens cuja pele brilhava de suor, cujas roupas exalavam o odor dos animais e dos campos. Aqueles que não tinham as maneiras mais básicas ou educação. Eles não têm nomes registrados em nenhum lugar da Bíblia. No entanto, sejam quais forem seus nomes, eles enfeitam a lista de convidados do momento mais alegre da história da humanidade. Eles não eram muito estimados na terra. No entanto, nesta noite, eles foram favorecidos pelo céu. Imagine a maravilha daquela noite para aqueles humildes trabalhadores do campo. No momento, os céus estavam escuros e seus humores talvez estivessem sombrios. No momento seguinte, suas vidas mudariam para sempre. Uma visita que eles logo não esqueceriam, nem deixariam de contar para o resto de suas vidas. Agora havia no mesmo país pastores que vivem nos campos, vigiando seu rebanho à noite. E eis que um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória do Senhor brilhou ao redor. E eles ficaram com muito medo. Então o anjo lhe disse: não tenha medo, pois eis que lhes trago boas novas de grande alegria que serão para todas as pessoas. Porque hoje nos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para você. Você encontrará um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente, estava com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós temos que ir para Belém. Pai, você tem que... Então, os anjos se afastaram para o céu. E os pastores disseram uns aos outros: vamos agora para Belém e vejam o que aconteceu, o que o Senhor nos revelou. Aqueles homens simples seguiram as instruções que os anjos deram. Dirigiram-se a Belém para participar de uma experiência que inúmeras gerações de cristãos invejaram: adorar o menino Jesus. Para dar o tom a toda a vida e mensagem de seu filho,
Deus trouxe uma delegação de humildes pastores para serem os primeiros a ver, adorar e comemorar. Ele convidou pessoas simples a seguirem pelo caminho alternativo e depois homens sábios viriam pelo caminho certo, porque a partir daquele momento todas as estradas levariam à manjedoura e ao menino Jesus. Oh, cai fora! Cai fora daqui! Ei, vocês três, vão embora! Saiam daqui, vocês atrapalham minhas vendas! Vão embora! Saiam! Vão embora! O que vocês estão fazendo na nossa cidade? Saiam daqui! Saiam daqui! Vai, saiam daqui! Anda, saiam! Agora! Garoto, o que você acha? Foi incrível.
Quando os pastores deixaram o estábulo naquela noite, como a Bíblia nos diz, eles contaram para todo mundo em seu caminho as coisas que aconteceram. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O céu nunca pareceria tão escuro. Eles sabiam que, assim como vigiavam suas ovelhas à noite, alguém muito maior estava vigiando eles. Há muita alegria no anúncio dos anjos naquela noite. Algo esperançoso e pacífico na imagem destes pobres pastores reunidos na presença do rei recém-nascido. E falando em reis, nossa história não acabou. Algo maravilhoso está para acontecer. O rei recém-nascido chamava a atenção da realeza dos mundos muito, muito longe. Há algo de mágico e misterioso nessa imagem milenar. De todo o continente, sobre a areia do deserto, sob o sol escaldante e as estrelas silenciosas, marchava uma caravana curiosa. Em terras distantes, esses homens leram sinais e presságios no céu noturno, sentindo uma verdade incrível que poucas outras almas vivas reconheceriam durante anos. Nós nos lembramos deles como homens sábios ou magos. Da palavra derivamos magia, e a história deles é de fato uma história cheia de admiração. Quem eram esses visitantes do Oriente? Registros da história antiga corroboram com o evento estelar sobre Belém e que esses visitantes vieram dos lugares mais inesperados. Eles eram astrólogos, buscando compreender os acontecimentos humanos através da leitura das constelações. É seu hábito comparar os céus com a leitura profética, incluindo as escrituras judaicas. Esses pergaminhos falam de um rei dos judeus, cuja vinda seria anunciada por uma estrela. Os magos possuíam uma cópia desses pergaminhos. Entre os escritos mais antigos encontra-se esta referência tentadora. Eu o vejo, mas não aqui e agora. Eu o percebo, mas em um futuro distante. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro emergirá de Israel. Números 24:17. Para esses sábios não havia nada de ambíguo nessas palavras. Se tal rei fosse predito há mais de 1000 anos, valeu a pena viajar para vê-lo.
Mas embora a vinda de um rei tenha sido profetizada, por que foi esta estrela em particular, em um céu cheio de estrelas, que atraiu esses homens sábios? Nós nos perguntamos isso há séculos. Muitos tentaram explicar o celestial fenômeno como mera ciência ou perturbação atmosférica. No entanto, Deus o criou, e a estrela serviu como farol de luz de Deus para liderar os magos diretamente para a presença do menino Jesus. Talvez a solução para a estrela seja mais maravilhosa para nós como um mistério não resolvido. Um presente de Natal que não deve ser desembrulhado até aquele dia eterno quando os céus não existirem mais e quando todas as nossas perguntas serão respondidas. O que importa muito mais é o significado da estrela, pois a sua luz irrompe pelas páginas do Evangelho, chamando-nos para vir e adorar. Ela brilha tanto que pessoas de outras religiões e outras terras podem ser compelidas a vir à manjedoura do verdadeiro príncipe da paz. Dominou os céus, lembrando-nos que a nossa fé é suficientemente grande para o mundo ver. A estrela conduzirá esses sábios à luz de sua presença, como fará conosco hoje. E quando estivermos lá, até a estrela mais brilhante parecerá fraca por comparação. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos do Oriente vieram a Jerusalém, dizendo: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Então Herodes chamou secretamente os sábios e determinou a partir deles a que horas a estrela tinha aparecido. E ele os enviou para Belém e disse: Vá e procure cuidadosamente a criança, e quando encontrarem, me digam onde está, para que eu possa ir e adorá-lo também. Herodes provavelmente ouviu falar da comoção em Belém alguns anos antes. Alguma mulher dando à luz em uma caverna e pastores adorando a criança. Ele tentou descartar aquilo como se fosse uma conversa sem sentido. Se ele soubesse onde o bebê estava, ele cuidaria da situação. Mas o paradeiro da criança era um mistério. E agora esses homens reais estavam diante dele, perguntando sobre uma criança que viria a ser o rei dos judeus. Herodes percebeu, se ainda restasse algum propósito em sua vida a essa altura, era para erradicar herdeiros aparentes. Herodes tentou manipular os sábios para levá-lo até a criança. Mas Herodes nunca encontraria o rei dos judeus. Os sábios nunca retornariam com notícias de seu paradeiro. Enquanto Herodes queria acabar com a celebração do rei recém-nascido, aquele evento só ficou maior.
Uma celebração adequada para o primeiro e único Rei dos Reis. Os reis estão chegando, os reis estão chegando. Os pastores vieram na noite em que Jesus nasceu. Mas assim como Maria e José poderiam ter se perguntado por quanto tempo o seu filho especial permaneceria um segredo para o mundo, agora apareceram esses homens sábios afirmando que Jesus era o Cristo, o Messias. Como disse o anjo Gabriel, ele é o Filho de Deus, portanto, ele pertence ao mundo, como o mundo pertence a ele. Shaw! Shaw! Raja! Raja! Wawa! Wawa! E uma por uma, cada delegação dirigiu-se ao menino como rei. Seria improvável que Maria e José esquecessem os elementos extravagantes que foram colocados aos pés da criança. E
chegaram em casa e viram o menino com sua mãe Maria. Eles se curvaram e o adoraram. Então abriram seus baús de tesouro e lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. O objetivo de toda sua busca rigorosa era a adoração. E a adoração a um Deus que provavelmente não é deles, mas um Deus que os alcançava, para que soubessem que ele havia enviado o Salvador do mundo, o Salvador de todas as pessoas. O nascimento deste rei pode não ter ocorrido num ambiente opulento para os padrões humanos. Mas quando nosso Senhor finalmente for revelado em toda a glória do próximo mundo, todo governante rico se curvará diante dele. E naquele momento não haverá maior ou menor entre os mortais. Não haverá mais príncipes nem camponeses, apenas o único rei eterno entre seus filhos amados e adoradores, que estão de mãos dadas aos pés do seu trono. O amor de Jesus continuaria enquanto ele se movia pelo mundo, curando, ensinando e mudando corações. Sua voz seria ouvida e seu ministério sentido onde quer que seus seguidores viajassem. À medida que Jesus aumentava em sabedoria e estatura, podemos duvidar que seus pais compartilhavam as palavras do anjo repetidamente? Você é o Filho de Deus. Você salvará as pessoas dos seus pecados. Mas como? Por que o filho deles? Por que Jesus? O mundo cansado se alegrou na chegada do Messias tão esperado, o Salvador. E nós também temos muito com que nos alegrar. O mundo ainda está cansado e talvez você sinta o cansaço. Estamos sobrecarregados com nossas vidas estressantes, as manchetes nos incomodam e o futuro parece incerto e assustador. Até o Natal, a estação da alegria, está repleto de pressão. Mas aqui está o que eu quero que saiba. A alegria vem quando você menos espera. A alegria vem quando as guerras estão acontecendo e a fome está se espalhando e as manchetes estão gritando. A alegria vem quando as finanças estão em baixa e a pressão é grande e as circunstâncias são sombrias. A alegria vem quando os romanos estão ocupando suas terras e César quer seus impostos. Esse é exatamente o momento quando Deus rompe com boas novas de grande alegria. Porque o presépio? Porque o nascimento do Cristo muda tudo. Isso mudou o mundo e isso pode mudar você. Ele pode trazer alegria em vez de uma vida de tristeza, esperança em tempos desesperadores e paz num mundo incerto. Por que o presépio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simplificando, por que o presépio? Você. Deixe o Natal despertá-lo para a necessidade de um Salvador. O presépio é uma imagem de Deus oferecendo-se para nos redimir através de seu Filho. Uma oferta para contar a todas as pessoas da terra. Então, seja como for ou como Deus falar com você, não há melhor oportunidade para acordar para um novo começo do que dando a sua vida para Jesus Cristo.